escrita até a terceira e quarta geração, porque até a quarta geração tem maldições que vêm para a nossa vida. Às vezes é um pai pornográfico e vai gerar uma pedofilia num filho. Às vezes é um pai voltado para o alcoolismo e vai gerar um filho voltado para as drogas. Porque o alcoolismo, ele abre também outras portas. Abre porta para as drogas, para o assassinato. Ele abre várias portas. Numa geração, o inimigo se manifesta de uma forma. Na outra geração, ele vai se manifestar de outra forma. Isso é mais verdadeiro do que isso que eu estou te falando. Porque o mundo espiritual, ele é real e ele é legal. Existe legitimidade e legalidade no mundo espiritual. Por que que o inimigo me ataca? Por que que o inimigo me afronta? Porque ele tem legalidade para atuar na tua vida. Isso não tem a ver herança espiritual. Libertação não tem a ver com salvação. A salvação é através da cruz. E a libertação não tem nada a ver com isso. A libertação é para que você tenha uma vida plena com o Senhor, para que você tenha uma vida abundante com o Senhor. Por que que tudo que eu coloco a mão para fazer dá errado? Porque as minhas finanças, eu sou dizimista, eu sou ofertante e eu não sou próspero nas minhas finanças. Você pode perceber que há alguma coisa de gerações passadas que impede que você tenha abundância na sua vida financeira ou em qualquer área da sua vida. Muita gente pede, eu quero ser igual a Pedro, eu quero ser igual a Paulo. Eu falo para o Senhor, Senhor, eu quero que o céu descortine para mim. Porque a gente precisa ler a palavra debaixo de uma revelação, porque senão você não vai compreender. A palavra de Deus não tem frase desnecessária, nem palavra inútil. Tudo que está aqui, o Senhor permitiu que estivesse por conta de um propósito, por conta de um plano que Ele tem na minha vida e na tua vida. Então tudo que você vai ver, tudo que você vai ler na palavra de Deus tem um significado, tem um porquê daquilo estar ali. Não foi escrito por conta de um acaso, mas foi escrito por conta que o Senhor esteve ali, colocou ali para um aprendizado nosso. Se eu falar para uma pessoa, você sabe o que é uma dor de dente? Não, nunca tive uma dor de dente. Só sabe o que é uma dor de dente quem já teve uma dor de dente. Só sabe o que é um parto normal quem já teve um parto normal. E aí, para você dizer para uma pessoa, a dor de dente, ela é insuportável. Como? Se você nunca passou por um problema assim. Você não vai ter a dimensão do que é aquilo. E quando o Senhor me levou para essa linha da libertação, e eu entendo quanto isso é importante, nós aceitamos Jesus como nosso único e exclusivo Salvador, mas ainda tem coisas nas nossas vidas que a gente precisa confessar. É pela confissão e pelo arrependimento. Se eu não confesso, não tem como os pecados e as iniquidades elas serem canceladas da minha vida. Tem coisas às vezes que estão guardadas dentro de nós e que nós nunca colocamos para fora, nunca confessamos, nunca fomos ministrados para que aquelas correntes fossem quebradas, para que aquelas portas fossem fechadas, para que fossem desligadas coisas das nossas vidas. A palavra de Deus diz que o que ligar na
terra será ligado no céu, mas o que desligar na terra também será desligado no céu. A palavra diz que eis que tem uma porta, se eu fechar ninguém abre, e se eu abrir também ninguém fecha. Então eu posso crer que o mundo espiritual tem porta e tem janela. Malaquias vai dizer que o Senhor abrirá as janelas sobre mim e trará abastança sobre a minha vida. Então o mundo espiritual, porque o Senhor não está falando de uma porta física nem de uma janela física. O mundo espiritual, existem janelas e portas que precisam ser fechadas na minha e na sua vida. E o meu testemunho de vida, alguns aqui conhecem o meu testemunho, não conhecem na totalidade, porque eu vou escrever um livro com todo o meu testemunho, mas hoje o Senhor falou, você vai contar o seu testemunho na íntegra. Eu fui abusada por uma mulher com 7 anos de idade, 7, 8 mais ou menos. Depois, aos 9 anos de idade, eu fui abusada pelo meu irmão mais velho. Depois, aos 15 anos de idade, eu fui abusada pelo meu pai. Eu vi meu pai matar uma pessoa na minha frente e abusar de mim. E aí, quando eu aceitei Jesus, e que eu fui rotulada antes de aceitar Jesus, que eu não ia casar, que eu ia ser infeliz, que nada na minha vida, por conta do meu histórico, nada na minha vida ia dar certo, eu falei, as pessoas não vão me rotular. Tudo na tua vida é escolha, e você precisa escolher hoje o que você quer. Se você quer continuar presa a grilhões, preso a correntes, ou se hoje você quer se libertar de tudo isso. Se você quer confessar, não para mim, porque eu não tenho condição de perdoar pecados, mas o Senhor, confessar para o Senhor. E a palavra de Deus diz, para quando a gente confessar, ter uma testemunha. Confessar para o Senhor que você abriu portas na sua vida que agora você precisa fechar. Porque as portas foram abertas, elas só podem ser fechadas desde o momento em que você se arrepender e confessar. Enquanto não houver confissão, não tem como a porta ser fechada. E Satanás tem legalidade. Sabe por quê? O nosso Deus é um Deus de princípio. O mundo espiritual, ele é legal. E se o Senhor estabeleceu uma regra e uma lei, Ele vai cumprir essa lei. Mesmo você aceitando Jesus, mas não renunciando às coisas do passado e fechando as portas, Satanás vai ter legalidade para vir na tua vida e trabalhar naquela área, para trazer infelicidade naquela área. E isso, eu repito, não tem a ver com salvação, mas tem a ver com vida abundante no Senhor. Amém? Nós vamos, ali atrás tem alguma coisa para você colocar perguntas, se você tiver alguma pergunta, e no intervalo está com a diaconisa Rosana, você tem papel na sua pastinha, se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, você coloca lá, que no intervalo, nós vamos ter um intervalo para um almoço, e quando a gente retornar, o pastor Altair vai estar analisando as perguntas, dentro do que está sendo falado, e a gente vai estar respondendo no nome de Jesus. As heranças espirituais, elas são mais sérias do que a gente imagina. E há uma oposição muito grande do inferno, do diabo, do dragão, da serpente, seja lá como você o conhece, de Satanás, para que essas cadeias não sejam rompidas na tua vida. Então há
uma força sobrenatural para que você não entenda o que está sendo falado, para que as pessoas não estejam aqui, porque a sua libertação não vai ser só para você, vai ser de uma geração inteira, porque você vai quebrar em você, para que as gerações a partir de você recebam as heranças, as legalidades, essas portas abertas, no nome de Jesus. Não há interesse do inferno para que a igreja entenda isso, e para que as famílias elas sejam libertas. Mas a nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta, Efésios 6:10 vai dizer que a nossa luta é contra os principados e potestades. Eles guerreiam para que a gente não tenha uma vida abundante, para que a gente não entenda o que é viver na presença do Senhor. Ele guerreia contra as nossas vidas. Eles querem dominar esse mundo, mas nós sabemos que o Senhor, Ele nos deu autoridade. A autoridade foi dada à igreja, mas muitas vezes nós não nos apropriamos dessa autoridade. Nós não nos apropriamos daquilo que foi nos dado na cruz. A cruz nos deu autoridade para quebrar as resistências, para fechar as portas, para desligar tudo aquilo que é maldito nas nossas vidas, e para que nós tenhamos uma vida abundante, uma vida de graça na presença do Senhor. Mas vem isso tudo para tentar roubar isso. As prisões familiares, elas acabam vindo de décadas e décadas. Às vezes não cai numa geração, mas vai cair em outra geração. E é repetição. Um casamento que não deu certo da tataravó, a bisavó também não fica casada, a avó não fica casada, e eu também não fico casada. Porque é uma maldição. Tudo aquilo que é repetição não é algo comum, e é uma maldição. E quando eu passei por tudo isso, eu tive que fazer uma escolha, porque tudo é escolha nas nossas vidas. Deuteronômio 11, você não precisa abrir a tua Bíblia, você tem o papel, você anota. Deuteronômio 11 vai dizer: eis que ponho diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte, escolhe tu hoje. A bênção, a vida, a maldição, a morte. Está falando ali de uma morte física, não, uma morte espiritual, que vai causar uma morte com destino diferente daquele que o Senhor tem para você. E nós precisamos renunciar a isso. E o inimigo vem como se ele fosse tomando pedacinhos da nossa vida e da nossa história. Ele vai tomando os territórios. Hoje ele pega um pouquinho, amanhã ele pega outro pouquinho, e daqui a pouco toda a família está destruída, toda a família está caída, porque o inimigo se apropriou cada vez mais, porque não foi cortado, não foi quebrado, não foi rejeitado, não foi cancelado no plano espiritual, que existe. Eu vou repetir isso várias vezes: existe. E eu falei: eu não vou ser isso que as pessoas dizem que eu vou ser. Primeira coisa que eu quero fazer é perdoar todas essas pessoas que me fizeram mal. A falta de perdão, primeiro, ela traz enfermidade para o teu corpo. A falta de perdão te impede. A palavra de Deus diz que se eu, antes de eu vir trazer minha oferta, ou de eu orar, eu preciso ir pedir perdão. A falta de perdão, ela impede o meu contato com Deus. Quando eu entendi isso, eu falei: eu preciso pedir perdão a todas essas pessoas. Mas espera aí, não foi você que cometeu nada. Mas a atitude das pessoas geram sentimentos em você.
E você tem tanta responsabilidade quanto os que cometeram os atos com você. Porque você guarda rancor, você guarda mágoa, você guarda ressentimento. A mágoa, ela traz câncer para a tua vida. O ressentimento te traz depressão. Há estudos sobre isso. E eu falei, eu vou perdoar. Por que aconteceu tudo isso comigo? E aí foi quando eu fui para a linha da libertação. Será que tem alguma coisa? Eu quero entender como isso acontece. Porque eu não quero caminhar no evangelho sentindo coisas que a Bíblia diz que não é para eu sentir. Quando a Bíblia diz que eu tenho que perdoar 70 vezes 7. Quando a Bíblia diz que eu tenho que caminhar não 1 milha, mas 2. Mas como que você faz isso quando você está tão ferido, tão machucado? Quando você faz isso, quando foi roubada a tua alegria, quando foi roubada a tua força, quando foi roubada a tua existência, com tantos abusos, não só abusos físicos, abusos morais, abusos nas suas emoções. E eu falei, eu quero ser liberta de tudo isso. E aí eu comecei a buscar. E eu fui entendendo o que é libertação. E que a gente precisa passar pela libertação. Porque eu queria ter uma vida abundante com o Senhor. Eu não queria viver aquilo que todo mundo dizia. Ela vai ser uma pobre coitada. Ela vai ser uma rejeitada. Ela não vai casar. E o ano que vem, para a honra e glória do Senhor, eu completo 25 anos de casada. Quem disse para mim, ela não vai casar. Quem disse para mim, ela não vai ser feliz. Quem disse para mim, ela vai viver prostrada. Através de Jesus, você pode ter uma vida diferente e uma vida abundante. Mas aí, como eu falei, eu escolho. Eu posso escolher viver aquela tristeza, amargura, viver a mancha de tudo que eu passei. Eu poderia escolher isso. Eu poderia ficar no fundo do poço onde todo mundo quis que eu estivesse. Mas eu escolhi, eu quero viver uma vida diferente. Eu quero viver o que o Evangelho me dá a condição de viver. Uma nova vida, uma nova história. Porque quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, é a oportunidade de começar de novo, de fazer diferente, de viver uma nova história, de ter experiências novas. Porque é isso que Jesus nos apresenta. Mas você precisa escolher. Você precisa escolher. Tudo na vida é escolha. E hoje Deus quer que você faça essa escolha. Hoje o Senhor quer que você saia daqui com entendimento, para que você tenha a plenitude de Deus. A plenitude é uma totalidade. Nós vamos ter problemas? Vamos. Mas nós vamos viver a plenitude do Senhor. Para o resto da tua vida você vai ter que fazer escolhas. Para o resto da sua vida você vai ter que fazer escolhas. E qual é a escolha que nós queremos fazer hoje? Tudo que você faz para Deus é devolução. Mas a adoração, ela é oferta real. A adoração, ela não é somente voluntária, mas ela também é um entendimento. Eu não vou adorar alguém que eu não conheço, que eu não sei por que ele precisa ser adorado. Então você precisa ter um entendimento de quem é o Senhor, do que Ele pode fazer, do que você pode se apropriar através dele. Isaías 6, a palavra diz que Isaías
depois que morre o rei Uzias, ele olha para o alto e sublime trono, e ele vê algo tremendo. Ele vê os anjos declarando a santidade de Deus, porque os anjos estavam assim: santo, 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 santo é o teu nome. Mas teve um que não quis adorar a Deus, não quis reverenciar o Senhor. Por que a gente diz anjos de luz? Porque eles resplandecem a luz do Senhor. Moisés, quando estava no Monte Sinai, a palavra diz que ele desce, e quando as pessoas olhavam para Moisés, o rosto dele resplandecia, porque Moisés estava resplandecendo a glória de Deus. Os anjos resplandecem, porque quando eles adoram o Senhor, eles resplandecem a glória de Deus. Mas teve Satanás, anjo de luz, diabo, ele deixou de ser anjo de luz para ser anjo das trevas, porque ele não quis mais adorar o Senhor. Eu tenho os meus filhos, e as que são mãe aqui, se o seu filho começar a chamar outra de mãe, certamente você não vai gostar. Porque foi você que gerou, foi você que colocou no mundo. Da mesma forma o Senhor, foi Ele que te deu vida, foi Ele que escreveu a tua história. Por isso Ele não aceita que outro tome o lugar dele. E o povo de Israel veio a todo tempo na idolatria, todo tempo seguindo a outros deuses, todo tempo fazendo aquilo que não agradava o Senhor, fazendo aquilo que o Senhor veio falando de Gênesis a Apocalipse. Apocalipse 12, 7 até o 12 vai dizer assim. Você não precisa abrir, você pode anotar as referências bíblicas e depois você vai consultar isso. Apocalipse 12, 7, de 7 a 12, diz assim: E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. Não tinha mais lugar para Satanás, porque ele não quis mais adorar o Senhor, então não teve lugar para ele. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo, Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouviu uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus o acusava dia e noite. O acusador, ele fica dia e noite, ele vem para nos acusar, para dizer: você não presta, você não vale nada, Deus não te quer. Você é um infeliz, você é um rejeitado. Mas a palavra diz que Ele enviou o Filho dele. Ele amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o Filho dele, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse vida eterna. Não teve lugar para ele, e ele precisou achar um lugar. Apocalipse 20, 10 vai dizer assim:
E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Ele já tem o lugar dele. Ele já tem o lugar dele, ele já está condenado. Mas nós temos a cruz que nos libertou, que nos salvou. Nós temos a cruz de Cristo. Ele será aprisionado para sempre, porque a igreja recebeu autoridade para expulsá-lo. Mas a palavra diz que ele vive ao derredor, ele vive a rodear a terra, buscando a quem tragar. Porque do mesmo jeito que ele foi precipitado do céu, e com ele vieram uma legião de anjos, ele quer que eu e você não fiquemos firmes na presença do Senhor, não tenhamos essa vida abundante, porque como eu falei, o mundo espiritual é legal. E aí a igreja recebeu autoridade para expulsá-lo. Mas um espírito sem corpo é um espírito ilegal. Para ele ter legitimidade e ter legalidade, ele precisa de um corpo. E aí lá no começo de tudo, você conhece a história do paraíso. Ele se incorpora na serpente. A primeira incorporação de Satanás, porque ele precisa de um corpo para ele agir. E aí a serpente começa a enganar, a mentir, porque ele é o pai da mentira. Ele mente para você, ele mente para mim. Ele mente que você não vai prosperar. Ele mente que você não vai ser liberto. Ele mente que os teus filhos não vão ser filhos de bênção. Ele mente que o seu casamento não vai ser um casamento feliz. Ele mente que você não vai abandonar aquilo que te machuca, aquilo que te maltrata, aquilo que te traz vergonha. O tempo todo ele mente. E ele vem sutil. Ele vem com sapatinho de lã. Ele vem com pratos para que você seja atraído. O diabo não vai te atrair com coisas que os seus olhos, a tua pupila não vai dilatar. Quem tem problema com dinheiro, ele vai mandar um dinheiro. Quem tem problema com álcool, ele vai colocar pratos, bandejas de álcool. Quem tem problema com pornografia, ele vai esfregar pornografia na sua cara. Porque ele sabe que o teu problema é esse, a tua fraqueza é essa. E ele não quer que você siga o caminho da luz. Ele quer que você permaneça na escuridão. Ele quer que você permaneça nas trevas. Ele quer que você permaneça naquela vidinha que você tinha. Mas o Senhor nos deu uma vida abundante. O Senhor nos apresentou uma novidade de vida. Ele disse: vocês comerão o melhor desta terra. Ele não estava falando da Jerusalém celestial. Ele estava falando é desta terra. Nós vamos comer o melhor nesta terra. Mas o diabo não quer que nós tenhamos esse entendimento. Mateus 22 vai falar das bodas. Os convidados foram muitos, mas nem todos quiseram. Foi preparada uma festa, foi preparado um banquete, foi feito o convite, mas os convidados não quiseram. E aí a questão de escolha, olha a escolha aí de novo. Mateus 22 diz assim: então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhe por parábola. Parábola é coisa do dia a dia. O Senhor faz referência daquilo que acontece no nosso dia a dia, para a gente ter um entendimento. O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho.
E enviou o seu servo a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já está pronto. Vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, o outro para o seu negócio, o outro apoderou-se dos servos e os trajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou e, enviando o seu exército, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, às saídas do caminho, convidai para as bodas a todos que encontrarem. E os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes nupciais, e disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. E disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Foi feito o primeiro convite, foi feito o segundo convite, mas eles não quiseram. Deus está te convidando nesta manhã para que você viva uma vida diferente. Pessoas com 10 anos no Evangelho, 15 anos no Evangelho, mas paralisado no mesmo lugar, com problemas nas mesmas situações, não consegue avançar. Nem todos estão preparados, mas o convite foi para todos. E aí a gente questiona por que aconteceu isso. Porque as vestes da noiva precisam estar branca. As vestes brancas representam a santidade. Eu preciso ter uma vida de santidade. Eu caminho com o Senhor, mas ainda não abandonei algumas coisas. Eu aceitei Jesus como meu Salvador, mas ainda não abandonei algumas práticas. Indica que eu não guardei o noivo. Eu não quis aquilo que o Senhor tinha para a minha vida. Ezequiel 16:49 vai falar soberba, fartura de pão, prosperidade, tranquilidade. Muitas vezes a gente quer uma tranquilidade, porque a gente está preocupado com miudezas, coisas pequenas, enquanto Deus tem algo grande para as nossas vidas, algo abundante para as nossas vidas. Não vos conformeis com as coisas deste século, a palavra diz, mas transformai-vos para a renovação do vosso entendimento, para entender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conforme com o que você está vivendo. A palavra diz isso. Você precisa experimentar o que Deus tem de novidade para você. Você ainda não experimentou. Você ainda não experimentou. Quando o Senhor diz para o povo: sai do Egito e vai para o deserto, o Senhor estava dizendo para o povo: sai do conceito humano e vai viver na minha dependência. Nós queremos trabalhar para ter dinheiro, nós queremos ter controle da nossa família, nós queremos ter controle da nossa vida, mas o Senhor está dizendo: coloque o controle na minha mão e você vai ver o que eu vou fazer. E aí nós queremos ocupar lugares que não são nossos. Nós deixamos os nossos filhos ocupar o nosso lugar, e os filhos têm mais autoridade do que nós.
Nós queremos ocupar o lugar do nosso marido, onde a palavra diz que ele é o sacerdote da casa. Maridos que não ocupam o seu lugar e deixam as mulheres dominarem a casa, porque os papéis estão invertidos, porque o inimigo faz isso, os valores se inverterem, os papéis se inverterem. Mas em nome de Jesus, você vai se apropriar daquilo que é teu, você vai se apropriar do papel que é teu. Você vai se apropriar do lugar onde você precisa estar. Porque Deus tem algo novo para a tua vida. Deus tem uma vida abundante. Eu vou contar alguns testemunhos aqui ao longo da palestra, coisas fortes. E quero de antemão já dizer que todos os testemunhos que eu vou contar aqui, eu pedi autorização às pessoas para contar esses testemunhos. Então tudo que você vai ouvir aqui, estou vendo que o pastor está filmando, tudo que você vai ouvir aqui foi falado com as pessoas que o testemunho ia ser dado aqui. João 15 vai falar da videira verdadeira. Deus não negocia princípio. Quando nós quebramos princípios, os princípios nos quebram. E o plano espiritual, ele tem princípio, ele tem regras. Não existe azar ou sorte, existe alinhamento e deslinhamento. Certas coisas que eu faço na minha vida, eu trago para a minha vida um deslinhamento. A palavra de Deus, ela é tão forte e tão poderosa. A palavra diz que ela tem poder para atravessar a medula, o corpo e o espírito. Ela é tão forte e tão poderosa que ela é como se fosse um leão. O leão você não precisa defendê-lo, você precisa soltar. Você precisa pregar a palavra. Você precisa viver a palavra. É como esse leão. Você vai soltar este leão para nocautear o diabo no nome de Jesus, em tudo aquilo que ele está fazendo na sua vida, porque ele relativiza as coisas de Deus. Tudo é relativo. Nós estamos na era do relativo. Isso é muito relativo. A palavra é uma só e não tem negócio com a palavra. Ela não mudou. Ela não entrou numa modernidade. Ela continua sendo a mesma. Ela continua tendo poder para quebrar as resistências do inferno. Ela continua tendo valor. Ela continua sendo aquilo que o Senhor quis dizer. Não, não é bem assim. Não, é assim sim. É assim sim. Eu tenho que ter uma vida de santidade. Eu tenho que ter uma vida de retidão. Jesus precisa refletir em mim. A palavra diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando alguém olha para você e não consegue ver Jesus, alguma coisa está errada, porque você precisa passar a imagem de Jesus, você precisa refletir Jesus em você. Mas o diabo, ele adora acabar com a nossa identidade, ele quer tirar a sua identidade, a identidade de Cristo, a identidade que você recebeu na cruz, porque ele disse, através da cruz a salvação. E quando você se batiza, que você crê, Mateus 16 diz, se você crer e for batizado, será salvo. Mas se você não crer e não for batizado, você não vai ser salvo. O batismo representa a morte, o sepultamento daquela velha pessoa. Aquela pessoa que se drogava morreu. Aquela pessoa que fumava morreu. Aquela pessoa que usava pornografia morreu. Aquela pessoa que mentia morreu.
e nasceu uma nova criatura, uma criatura cheia dos frutos do Espírito, uma criatura cheia do Senhor, uma criatura diferente dos conceitos, dos valores deste mundo, este mundo tenebroso, este mundo que diz que eu não preciso perdoar, meu casamento não está dando certo, eu posso me divorciar. Que se o meu filho foi para o homossexualismo, eu devo aceitar. Mas não é isso que a palavra diz. Eu não estou dizendo para você abandonar o teu filho. Se tem alguma situação aqui assim. Porque a palavra de Deus diz que Ele nos amou quando nós éramos pecadores. Quando nós não valíamos nada. A palavra diz que nós éramos trapos de imundícia. Você sabe o que é trapo de imundícia? Muitos aqui não devem conhecer. Mas trapo de imundícia é aquela toalhinha de menstruação. É isso aí. Antigamente não se usava mods. Não existia. Falar nisso, eu quero agradecer a Deus pela pessoa que inventou o absorvente. Tem que dar glória para quem inventou o absorvente. Porque a palavra de Deus vai dizer que nós éramos trapos de imundícia. E Ele nos amou. Vai dizer que nós éramos vermezinhos de Jacó. E Ele nos amou. Nós precisamos amar. Nós não podemos concordar com o pecado. Não podemos concordar com o pecado. Mas nós precisamos amar. Porque foi pelo amor que nós fomos vencidos na cruz. O homem recebeu autoridade para colocar o inimigo para correr. Mas ele não usou a autoridade. Quando a serpente aparece para Eva, ali no jardim, o Senhor falou: vocês comerão de tudo, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não comerão. Eva não entendeu. Nós não entendemos muitas vezes aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Ela não entendeu que ela tinha tudo e que ela falava direto. A palavra diz que na virada da manhã o Senhor aparecia. O Senhor falava direto com o homem. Não tinha sacerdote para poder falar. O Senhor descia e falava com o homem. O Senhor falou para eles: vocês não precisam de nada, porque eu preparei todo esse ambiente, eu preparei tudo que vocês precisam. Mas desta árvore vocês não comerão. E aí vem o inimigo sutilmente e diz assim: come. Não, mas eu não posso. Não, que é isso? Ele falou para você não comer, porque se você comer, você vai descobrir coisas que Deus não quer te revelar. E Eva não entendeu. A gente não entende muitas vezes o Evangelho. A gente não entende muitas vezes a palavra. Ele está buscando a quem tragar. A palavra de Deus diz: o que está de pé, cuide para que não caia. Aquele que pensa que está de pé. Porque o inimigo, ele é cíclico. Ele vem, não deu certo, ele vai, roda, ele volta de novo. E se você não está firme, se você não está convicto, você cai nas astutas, a palavra de Deus diz, astutas cilada do diabo. Elas são astutas, elas não são as claras, elas são astutas, para te fazer uma pessoa infeliz, triste, amargurada, rancorosa. Mas não é isso que o Senhor tem para mim nem para você. Ele é enganador, ele é mentiroso, ele é especialista em mentira.
quando eu conheço a verdade, não há quem me faça cair na mentira. Eu contei isso uma vez na igreja. A pastora Tana Teresa, ela falou uma coisa interessante. Ela disse que foi para a Casa da Moeda, estava reunida com umas pessoas da Casa da Moeda, e tinha uma pessoa lá especialista em notas falsas. E ela falou assim: nossa, você deve ter estudado muito sobre notas falsas, porque cada hora é um tipo de falsificação. Eu fico imaginando quanto trabalho você tem para saber como que as pessoas fazem para falsificar uma nota. Uma hora é marca d'água, outra hora é uma numeração. E aí a pessoa virou e falou assim: não, eu não me especializei na mentira, eu me especializei na verdade. Então quando a mentira chega, eu sei o que é a verdade. Quando a gente se especializa na verdade, o diabo pode vir com toda a artimanha, que ele não vai conseguir te vencer. Ele não vai te ganhar, porque você conhece a verdade. E libertação não é só expulsar demônio. Libertação, muitas vezes você vai ter que, em alguns casos, expulsar demônio. Mas libertação é conscientização, arrependimento e confissão. Se você quer ser liberto de áreas na sua vida, você precisa confessar, você precisa desligar, você precisa renunciar. É igual quando você tira a sujeira. Você tirou a sujeira, a mosca vai embora. Mas às vezes ela insiste em ficar, porque ela está ali tanto tempo, ela fica buscando a sujeira de novo. Porque você tira a sujeira, mas às vezes o cheiro está no ar. E ela está ali, buscando a sujeira, não acha, mas ela está ali. Ela está ali. A hora que vier uma sujeirinha, ela, opa, eu estou no meu ambiente. E aí a gente precisa desligar isso. Contra fatos não há argumento. Anda com o Senhor, mas não consegue se libertar. E aí não consegue ter vida abundante. Existe uma oposição espiritual contra a igreja. O inimigo, ele não está contra quem está no mundo. Ele está contra quem está na igreja. Ele se opõe com você que quer caminhar com o Senhor. Ele se opõe com você que quer viver uma vida reta e santa diante do Senhor. Mateus 18 e 19 vai dizer assim: em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que estás no céu. Aí pessoas falam assim: mas eu já confessei. Você confessou com alguém? Não, eu confessei sozinho. A palavra é clara. Tudo que dois. Sabe por quê? Porque tem que haver concordância. No céu houve concordância. Façamos o homem. Está no plural. Não foi uma pessoa só. Então houve concordância. Vamos fazer aquele que vai ser a nossa imagem e semelhança. Façamos o homem. Teve acordo, teve concordância. Então quando você vai desligar alguma coisa, quando você vai renunciar a alguma coisa, precisa haver concordância no céu e na terra. Porque a palavra diz: o que desligares na terra, tem que haver concordância na terra e tem que haver concordância no céu. Mas eu preciso querer desligar. Este é somente o primeiro passo. É o primeiro passo para um desligamento. É um primeiro passo para você entender. É um primeiro passo para você viver as coisas extraordinárias do Senhor.
Porque um dia eu quis viver a abundância de Deus. Eu quis viver aquilo que o Senhor tinha para a minha vida. Prisões familiares podem vir de gerações e gerações e por várias portas. Daniel, quando ele está na Babilônia, ele teve uma visão de Jesus. Não o Jesus que nasceu de Maria, mas o Jesus Filho de Deus, o Jesus que estava no começo de todas as coisas. Porque Jesus já existia desde a fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a terra. E o verbo era com Deus. Quem é esse verbo? É Jesus Cristo. A Trindade estava ali. Mas como é que é isso? A palavra não fala de Trindade. A palavra fala de Trindade a todo tempo. O Filho fala do Pai, o Filho fala do Espírito. E aí, como é que a gente entende essa Trindade? Mas o Filho é um Deus, o Pai é outro Deus, o Espírito Santo é outro Deus? Não. É um único Deus que se manifesta de 3 formas. O Deus Pai, o Criador, o Deus Filho, o Salvador, e o Deus Espírito Santo, o Consolador. Mas pastora, como é que pode isso? Eu vou dar um exemplo aqui. Quem é mãe aqui? Vem cá, Mirna. Vamos fazer um teatrinho para a gente poder entender. Aqui está a Mirna. Vocês conhecem, gente? Mirna, essa pessoa elegante que está aqui. Ela é mãe. Ela é mãe, mas ela não deixa de ser Mirna. Ela é esposa, foi esposa. Ela não deixou de ser Mirna. Para ela ter nascido, ela foi filha. Mas ela não deixou de ser Mirna. Ela é mãe, filha e esposa. Mas não deixou de ser Mirna. Assim é Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas continua sendo Deus, que se manifesta de forma diferente. Amém? Pode se sentar, minha querida. Ele é único. Ele é exclusivo. Daniel vê Jesus. Não o Jesus a partir de Maria, mas Jesus como o Messias, o Filho de Deus, o prometido de Israel, porque ele já existia no começo de todas as coisas. Daniel vai para a Babilônia com 12 anos de idade. Ele chega naquele lugar, o povo é levado cativeiro, ainda em adolescente, ele vai para aquele lugar. E o povo foi levado para a Babilônia por conta da idolatria. O Senhor, quando leva o povo para a cidade, para a terra de Canaã, a terra prometida, o Senhor diz assim: vocês vão destruir tudo que há naquele lugar. Prata, ouro, vocês não vão ficar com nada. Todos os ídolos que tiver ali vão ser destruídos. Vocês vão jogar tudo fora, a prata, tudo que vocês virem de valor, vocês vão jogar fora. Mas o povo não obedeceu o Senhor. Tem uma coisa que o Senhor não aceita, é a desobediência. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele nos mima o tempo inteiro. O tempo inteiro o Senhor nos mima. Mas Ele diz: eu quero obediência. Porque teve um que desobedeceu e ele não suporta a submissão a Deus. Quando você se submete a Deus, o inimigo fica furioso. Então, de toda forma, ele quer te tirar da presença de Deus e não quer que você viva as coisas do Senhor. E o povo chega em Canaã, a terra prometida. E quando eles chegam em Canaã, eles começam a se misturar com a idolatria dos cananeus.
Deus se fez conhecido do povo. Deus mostrou quem Ele era. O Senhor diz: eu sou santo, eu sou o Deus que posso todas as coisas. Isaías 43:13 vai dizer assim: antes que houvesse dia, eu já era. Ninguém pode escapar das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Quem vai impedir a mão do Senhor? O Senhor estava dizendo: eu sou o Deus que posso todas as coisas. Ele diz: eu sou o alfa e o ômega. Em Apocalipse vai dizer isso. Eu sou o princípio e o fim de todas as coisas. Antes de mim não houve outro. A minha filha uma vez perguntou para mim assim: mãe, quem fez Deus? Eu falei: Ele mesmo. Mas como Ele mesmo se fez? Porque Ele é antes de tudo. Ele mesmo se fez. A palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só Ele é o Senhor. Ele se manifestou para o povo, mas mesmo assim o povo não quis. O povo teve a oportunidade de conhecer o verdadeiro Deus. O homem faz carro, o homem faz um broche, o homem faz uma cadeira, o homem faz uma roupa, e ele adora aquilo que ele faz. Ele adora aquilo que ele faz. E o homem começou a fazer imagens. E o homem começou a idolatrar coisas. Mas não é somente coisas que a gente idolatra. A gente idolatra pessoas. A gente idolatra filho. A gente idolatra pastor. E o Senhor abomina isso. Porque a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Deus abomina, mas o homem adora aquilo que Ele faz. De Gênesis a Apocalipse o Senhor vai falar isso. Que Ele não se agrada da idolatria. Que Ele não se agrada de que o homem coloque outro no lugar. Ele não aprova essas coisas. E Ele deu ordens muito claras: vocês não adorarão outros deuses. Vocês não estão entendendo? Então eu vou falar claro: vocês não adorarão outros deuses, vocês não farão imagem de escultura. Ah, mas eu acho um anjinho tão lindo. O Senhor disse: não faça imagem que está no céu, que está na terra e que está no mar. Nossa, mas é tão lindinho aquele anjinho lá na minha casa, que coisa linda. Deus não se agrada. Pode ser lindo, pode estar maravilhoso, pode ter custado caro, mas Deus não se agrada. Deus não dá nenhuma oportunidade na palavra dele para que a idolatria seja aprovada. A idolatria nunca foi nem nunca vai ser. Ele deu ordens claras. Você vai quebrar tudo quanto é ídolo neste lugar. Você vai quebrar tudo que é maldito, tudo que é anátema. Deuteronômio 7. Você pode anotar aí para depois você pesquisar. Vai alguém me avisando do tempo. Deuteronômio 7, 25 e 26 diz assim: as imagens de escultura de seus deuses queimará fogo. A prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomará para ti, para que te não enlaces nele, pois a abominação são ao Senhor teu Deus. Não meterás, pois, a abominação em tua casa, para que não sejas amaldiçoado, assim como ela. De todos a detestarás, e de todo abominarás, porque é maldição. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus.
É maldição. O Senhor deu uma ordem muito clara. Isso aqui não tem outro entendimento. O Senhor falou: limpa tudo, tira tudo. O que você acha bonitinho, o anelzinho, o colarzinho com a lua com boquinha, o olhinho, a pirâmide, o terceiro olho. Não existe terceiro olho. Nós estamos guardados pelo Senhor. O Senhor não aceita esse tipo de coisa. Deus falou com toda clareza pela vida de Moisés. O povo entra na terra e começa a adorar esses deuses. O Senhor manda, levanta Jeremias, um homem de Deus, um profeta. E Jeremias começa a falar: se vocês idolatrarem, vocês vão perder as primícias da terra. Se vocês forem para o lado da idolatria, vocês vão perder o que eu tenho com vocês. E aí, quando o povo começa essa idolatria, vem a maldição. Deus para de avisar o povo da maldição, porque o Senhor falou por tantas vezes, e mesmo assim o povo não obedeceu. Jeremias 2, de 1 a 9, Jeremias fala claramente. Eu quero ler a palavra, porque eu preciso que você entenda isso. Hoje você vai sair daqui sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Eu já falei aqui, uma mãe não quer que outra pessoa chame, que o seu filho chame outra pessoa de mãe. Assim como Deus não quer que você dê o lugar que é dele para outra pessoa. Jeremias 2, de 1 a 9 diz assim: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade. O Senhor estava falando para um povo que estava começando, um povo novo. Lembro da tua mocidade, do amor dos teus desposórios, quando andavas após mim no deserto, numa terra que não semeava. Então Israel era santidade para o Senhor, e eram as primícias da sua novidade. Todos os que devoravam eram tidos por culpado. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim. O Senhor está dizendo, que injustiça os vossos pais acharam em mim, para ir por este caminho. Que injustiça você acha em Deus para buscar outras fontes? O que você acha no Senhor, que você não espera aquilo que Ele tem para a tua vida? Não espera o propósito e o plano de Deus para a tua vida, que é muito maior do que o que nós pensamos. A palavra de Deus diz que é infinitamente mais do que tudo que pedimos, que pensamos. É infinitamente mais, é infinitamente maior, é infinitamente mais gracioso. A palavra vai dizer que é a paz que excede todo entendimento. Todo entendimento. Porque é um gozo na alma. Eu posso estar cheio de problemas, mas com gozo na alma, com paz no meu espírito, porque eu sei que o meu Redentor vive e reinará para sempre. Jó foi dizer: eu conhecia um Deus de ouvir falar, mas agora os meus olhos o veem, porque foi arrancado tudo de Jó. O livro de Jó é o livro mais antigo. Existe na Bíblia uma cronologia, mas não foi como os livros foram escritos. O livro de Jó é um dos mais antigos. Mas por que Jó, reto, íntegro, sincero, temente a Deus, que se desviava do mal, aconteceu tudo aquilo com Jó? Para eu e você entendermos a soberania de Deus, o poder de Deus. E aí Jó,
no capítulo 42, vai dizer: eu conheci esse Deus só de ouvir falar. Eu ouvi falar que ele fazia, eu ouvi falar que ele acontecia, mas agora os meus olhos o veem. Porque quem tem experiência com o Senhor não só ouve falar, mas vê o Senhor. Eu tive uma experiência com o Senhor, do Senhor me resgatar, do Senhor me libertar, do Senhor me curar de todos os traumas que tinha na minha vida, porque só Ele pode fazer isso. Nós somos tricotomos, nós temos alma, corpo e espírito, e o Senhor é o único que pode atingir todas essas 3 áreas da nossa vida, no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Porque a palavra diz que Ele levou na cruz toda a enfermidade, Ele levou na cruz toda a transgressão, o castigo que estava sobre nós, Ele levou na cruz. Ele levou na cruz toda a dor. Quando a gente ouve falar em dor, a gente acha que está com enfermidade. Não, dor na alma. Há uma diferença de enfermidade e de dor. Eu posso estar enfermo e não estar sentindo dor. Eu posso estar sentindo dor e não estar enfermo, porque é a dor da alma, é a dor do espírito. Davi disse: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A nossa alma muitas vezes está cativa, a nossa alma muitas vezes está doente, a nossa alma muitas vezes está perdida, mas quando nós temos um encontro verdadeiro com Deus, quando nós recebemos aquilo que o Senhor tem para nós, nós apropriamos das coisas do Senhor. Ainda que eu esteja passando pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque eu sei que o Senhor, Ele é comigo. Ah, mas você não pode falar disso porque você não viveu. Eu vivi no vale da sombra da morte, mas o Senhor me tirou de lá. E eu entendi que eu precisava ser liberta. Eu precisava abrir essa gaveta, a gaveta dos abusos, a gaveta da raiva, a gaveta da ira, a gaveta do ódio, e liberar perdão. E o perdão é libertador. Quando a gente abre as gavetas, eu não quero porque eu não quero sentir dor, eu não quero abrir porque eu quero esquecer isso. Não. Hoje é a oportunidade para você abrir essas gavetas e você ser curado. Hoje é a oportunidade de você abrir o arquivo morto e tirar tudo lá de dentro e jogar fora. Porque o arquivo ele é morto, mas está ali guardado. A hora que você for mexer, você vai lembrar. E aí você pode escolher se você lembra com dor ou se você lembra sem dor. Mas para eu lembrar sem dor, eu preciso ser curado. Eu preciso receber. Eu preciso receber a cura. Eu preciso receber a ministração do Senhor. O Senhor estava falando no sentido figurado para o povo. Esta palavra é um sentido figurado. E aí ele diz: se não disseram, onde está o Senhor que fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte. Ninguém perguntou onde estava esse Deus. Por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum. Eu vos introduzi numa terra fértil para comerdes o seu fruto e o seu bem. Mas quando entrastes nela, contaminastes a minha terra e da minha herança fizeste abominação. O Senhor está falando para o povo que Ele deu aquela terra, a terra que emanava leite e mel. Ele falou: a terra é abundante, é terra para vocês viverem a minha plenitude. Os sacerdotes não disseram, onde está o Senhor?
e os que tratavam da lei não me conheceram, e os pastores prevaricaram contra mim, e os profetas profetizaram por Baal, e andaram após o que de nenhum outro tinha proveito. Portanto ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. O Senhor está dizendo, olha, isso vai respingar nos seus filhos, nos seus netos e nos seus bisnetos. Porque coisas que nós fazemos é questão de herança. Você se apropria de uma herança dos seus pais. Uma casa, um carro, dinheiro. Assim como você apropria de uma herança espiritual também. É inegável isso. E o Senhor está falando aqui. Eu vou pleitear contra vocês. Com os filhos de vocês. E com os filhos dos filhos de vocês. Não sou eu que estou dizendo. Era como se o Senhor estivesse falando assim. Quando você me conheceu, quando eu te sustentei no deserto, quando eu te tirei do Egito, quando eu mandei maná, quando eu mandei coluna de fogo para te guiar no caminho escuro, quando eu mandei nuvem para te proteger do sol, quando eu fiz com que o seu sapato no deserto não gastasse, que a sua roupa não rasgasse, quando tu pediste cordonizes, eu mandei. Quando não tinha água para você beber, eu fiz águas de fontes no ermo do deserto. Quando eu fiz tudo isso, eu te sustentei, eu mandei coluna de fogo. Quando eu fiz todas essas coisas, você me amava. Mas quando você chegou na terra do descanso, você me rejeitou. E agora você vai para o cativeiro para você aprender. Porque o povo precisava voltar a adorar o Senhor. Agora você vai para o cativeiro para que você saiba quem é o verdadeiro Deus. Quem tem o poder e a autoridade. Quem tem o domínio de todas as coisas. E vocês não perguntaram onde está aquele Deus. Onde está o Deus que abriu o mar? Onde está? Vocês não perguntaram. Vocês banalizaram tudo que eu fiz por vocês. Vocês se tornaram como os ídolos que vocês adoram. Tem boca e não fala, Salmo 115. Tornam-se a eles quem os adoram. Tem boca e não fala, tem olhos e não veem, tem ouvido e não ouve, tem pernas e não andam. Vocês tornaram como eles. Mas vocês conheceram o verdadeiro Deus. Mas vocês não perguntaram. Jeremias 16, de 9 a 15, vai dizer assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que farei cessar neste lugar perante os vossos olhos, em vossos dias, a voz de gozo, a voz de alegria, a voz do esposo, a voz da esposa. E serás que quando anunciar a este povo todas essas palavras, eles te disserem: por que pronuncia o Senhor sobre nós todo este grande mal? E qual é a nossa iniquidade? E qual é o nosso pecado que pecamos contra o Senhor nosso Deus? Então lhes dirá: porquanto vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após os deuses alheios, e os serviram, e se inclinaram diante deles, e a mim me deixaram, e a minha lei não guardaram, e vós fizeste pior do que vossos pais, porque eis que cada um de vós anda após o propósito do seu malvado coração, para me não dar ouvidos. Portanto, lançar-vos-ei fora desta terra,
para uma terra que não conheces, nem vós, nem vossos pais. Ali servirei a deuses estranhos, de dia e de noite, porque não usarei de misericórdia convosco. Portanto, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá: vive o Senhor que nos fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha lançado, porque eu vos farei voltar à sua terra que dei aos seus pais. Foi para o cativeiro por causa da idolatria. Foi para o cativeiro por causa da desobediência. Por que Deus fala tantas vezes? Porque Ele quer conserto do povo, porque Ele ama o povo, porque Ele não abre mão nem de mim, nem de você. Ele é soberano, Ele podia deixar, mas Ele por tantas vezes conserta. Vai para o caminho, porque eu tenho algo diferente para vocês. Deus permite que o inimigo haja nas nossas vidas para que os nossos olhos sejam abertos. Deus permite que coisas aconteçam na minha vida, na sua vida, para que seus olhos espirituais sejam abertos. Por que eu tive que passar por tudo isso? Por que eu tive que passar por todos esses abusos? Para entender que há um Deus maior do que tudo que eu vivi. Há um Deus maior do que tudo que eu passei. Há um Deus que pode transformar a minha vida. Há um Deus que pode renovar a minha história. Se a gente não tiver discernimento, que precisa fazer um alinhamento com a vontade de Deus, a gente vai continuar como aconteceu com o povo, rodando 40 anos pelo deserto. O povo rodava pelo mesmo lugar e não sabia. Sabe por quê? Quem guiava o povo era o Senhor, com a coluna de fogo e a nuvem de glória. Era Ele que guiava o povo. Então foi o Senhor que permitiu que o povo por 40 anos andasse pelo mesmo lugar. Porque deserto não tem rua, deserto não tem sinais. Você olha para um lado, eu tive a oportunidade de ir para Israel e eu entendi o que é deserto. Você olha para um lado terra, você olha para o outro terra, você olha para trás terra, você olha para sua esquerda terra. E aí, para onde eu vou? Onde é o norte? Onde é o sul? Onde é Jerusalém? Onde é o Egito? Então o povo precisava ser guiado por Deus. A tua vida precisa ser guiada pelo Senhor. Senão você fica perdido como o povo de Israel ficou no deserto. E aí o Senhor permitiu que aquilo tudo acontecesse. Por causa da idolatria, aconteceu o cativeiro da Babilônia. Nabucodonosor invade Jerusalém e leva cativo o povo e destrói tudo. Tudo. Um povo que Deus falava assim: vem gente te perseguir. E ele pode perseguir, que eu sou com vocês, eu sou o general de guerra que vou na frente. O Senhor está levantando uma nação contra nós. Não se preocupe, que eu mando os meus anjos para guardar vocês. Gideão sai com 30 mil homens para vencer uma batalha. E o Senhor falou com ele: vai nessa tua força, Gideão, varão valoroso. No primeiro momento, o Senhor fala assim: não é com essa multidão, para que o homem não se glorie. E aí 20 mil voltam para trás, ficam apenas 10. E desses 10, só 300 vão para a batalha. Aos olhos humanos de Gideão, como que nós vamos vencer essa guerra? O problema é que você quer colocar a tua mão. O problema é que você quer fazer do teu jeito. E aí o Senhor disse: Gideão, eu sou maioria.
E com aqueles 300, Gideão venceu um exército numeroso. Porque não é você que vai fazer, é o Senhor. Não é você que tem a força, é o Senhor. A Babilônia é o berço da idolatria. Pensa de tudo que era idolatria, tinha na Babilônia. Era o berço da idolatria. E aí o Senhor disse para o povo: vocês querem idolatria? É idolatria que vocês querem? Então eu vou dar uma overdose de idolatria. Vocês vão ficar cativos no lugar que é mais idólatra, que tem todo tipo de Deus, todo tipo de idolatria, todo tipo de promiscuidade. Eu vou levar vocês para lá. E aí Nabucodonosor vem e leva. E diz que ele separa. Vamos separar uns homens valorosos, inteligentes, de boa estirpe. E aí ele escolhe Daniel, Misaías, Ananias e Azarias, porque esses são os nomes dos 4 que foram parar dentro do palácio. Belsazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego são os nomes que eles receberam dentro da Babilônia. Mas o nome que o Senhor deu para eles é Daniel. Tanto que o livro não é Belsazar, o livro é Daniel. Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Mas eles chegam lá, a idolatria era tão grande que o nome deles precisam ser mudado. Pode até mudar o seu nome, mas não muda a sua identidade. Daniel entra na Babilônia, mas a Babilônia não faz Daniel. Uma vez me chamaram para ir no aniversário, eu estava evangelizando uma menina, me chamou. Eu acho que o diabo usou aquela menina para pensar, eu quero ver se ela vai. Pastora, você vai lá? É numa comunidade, a gente não tinha nem a igreja ainda. É numa comunidade, vai ter funk. Vou, minha querida. Vou lá. E o funk é comendo sol. E eu lá, Jesus, eu sou Daniel na Babilônia. Não é o lugar que me faz, é eu que tenho que fazer o lugar. É eu que tenho que fazer o lugar. Por causa de uma alma, eu precisava ir naquele aniversário. Hoje ela é missionária. Ela se mudou para São Paulo e é missionária lá em São Paulo. E quando eu cheguei lá, ela falou assim: eu pensei que você não ia vir, pastora. Falei: não, querida, sua vida é preciosa para mim. A sua vida é preciosa para mim. Aqueles homens estavam ali na Babilônia, mas a Babilônia não fez a cabeça daqueles homens. Se você pesquisar na internet, tem um livro em PDF que se chama Babilônia, a religião dos mistérios. Depois você pode ver e você vai entender. Você vai ver que a mulher com a criança no colo já existia antes da Bíblia. Antes da Bíblia já existia a mulher com a criança no colo. Você vai ver através desse livro, com o nome de Íris, Osíris. Não é nada novo. Nada novo. Porque Satanás não tem nada novo para a tua vida. Ele é cíclico, ele é repetitivo, mas o Senhor sim. Ele manifesta a glória dele da multiforme. De várias formas o Senhor manifesta a glória dele. Daniel estava fazendo jejum. Eu acho tão engraçado. Vou fazer o jejum de Daniel. Vou fazer o jejum disso. E nem sabe o que é o jejum de Daniel. Daniel fez o jejum de 21 dias. Para conhecer as coisas espirituais. Foi para isso que Daniel fez o jejum de 21 dias. Foi para conhecer o plano espiritual. E o povo fica 70 anos no cativeiro. 12
Há escritores que dizem que Daniel foi com 12, outros dizem que ele foi com 14. Mas o meu entendimento é que Daniel foi com 12 anos para o cativeiro. Alguém me diz o horário aí. Para o cativeiro. E quando ele, 12, com mais 70 anos, Daniel já era um ancião, estava com 82 anos. O rei pede para trazer aqueles rapazes letrados, preparados, inteligentes. E Daniel se destaca. Daniel não se destaca pelo conhecimento que ele tinha. Daniel não se destaca pela beleza que ele tinha, mas Daniel se destaca por conta da santidade. Porque era o santo no meio do profano. Era o santo no meio do pecado. Era o santo no meio da orgia. Daniel não abriu mão somente de comida e bebida. Daniel abriu mão de uma forma de vida. Aquele povo tinha uma forma de viver, que era através da idolatria e da promiscuidade. As salas dentro do palácio eram verdadeiros bacanais. E ali tinha todo tipo de coisa que você podia imaginar. As mulheres dançarinas do ventre vinham e começavam a seduzir os homens. E ali acontecia todas as práticas sexuais que vocês podem imaginar e acreditar. Então Daniel não abriu mão somente de uma comida, ele abriu mão de viver aquele tipo de vida, porque ele escolheu o Senhor. Porque, como eu falei, você pode estar aonde você estiver, mas você precisa saber quem você é. Quem você é. Ninguém pode te colocar rótulo. Se eu não sei quem eu sou, eu passei por uma situação, isso me persegue. E quando Deus te permite passar por alguma coisa, porque Deus quer te tratar, você não tenha dúvida disso. Deus quer tratar os seus sentimentos, as suas emoções, quer te fortalecer. Ele quer fazer isso com você. E eu passei por uma situação, uma pessoa falou uma inverdade ao meu respeito, e eu não estava sabendo disso. E depois de um tempo, isso chegou aos meus ouvidos. E meu filho, que é pastor também, ficou revoltado, meu marido revoltado. E eles discutindo e falando da pessoa. E eu só observando aquilo e pedindo ao Espírito Santo que falasse comigo. Quem recebe aquela frase que eu mando com as fotos, isso já tem um tempo. E aí meu marido falou assim, o que você vai fazer? Eu falei, o que eu vou fazer? Absolutamente nada. Nós queremos nos justificar. Nós queremos fazer justiça com as próprias mãos. E meu marido queria um posicionamento meu. Eu falei, eu não vou fazer absolutamente nada. Porque quando a opinião dos outros me incomoda, é porque a de Deus não me basta. E o que Deus acha a meu respeito me basta. Eu sei quem eu sou. Você precisa saber quem você é. Onde você estiver, você precisa saber quem você é. Com quem você estiver, você precisa saber quem você é. Você precisa saber quem você é. A palavra diz que o inimigo chega para afrontar. E aí os homens vêm para expulsar o demônio. Estou falando de um jeito para você entender. E aí o diabo diz assim, vocês vêm me expulsar? Eu sei quem é Jesus e sei quem é Paulo. E vocês quem são? Porque nós precisamos ter uma identidade. Eu não posso ter um pé na igreja, outro pé no mundo. Ou eu estou firme no Senhor,
Ou eu estou no mundo, não dá para estar, não dá para cochear entre os dois mundos. Eu preciso decidir onde eu estou. Eu preciso decidir o que eu quero. Eu preciso decidir o que eu quero fazer, quem eu quero ser. E Daniel decidiu ser santo no meio da perdição. Daniel escolheu o Senhor no meio da idolatria. Ele estava de frente de tudo aquilo, mas ele rejeitou. Ele não quis desagradar o Senhor. Ele quis fazer a vontade de Deus. Ele quis permanecer dentro do propósito que o Senhor tinha com ele. Porque é questão de escolha. Ele escolheu. Eu estou aqui, mas eu não quero isso. Eu estou aqui, mas eu não vou viver isso. Como eu falei, Deuteronômio 11, 26 a 28. Escolhe tu. A escolha é minha e sua. O Senhor não cria marionetes. Nós não somos marionetes na mão do Senhor. Nós temos escolha. Eu escolho o caminho que eu quero seguir. Eu escolho para onde eu vou. Eu escolho qual a direção que eu quero tomar na minha vida. Ah, mas não é Deus que faz tudo? É. Existem duas vontades. Eu entendo dessa forma. Nós temos 4 pastores aqui. Pastor Altair, pastor que está ali sentado, desculpa, não lembro o seu nome. Pastor Melvin. Mas eu, pela palavra, eu entendo que só existe 2 vontades. A vontade soberana de Deus. Não adianta você bater pezinho, fazer beicinho, questionar porque eu quero, porque eu faço, Senhor, me dá. Não adianta. Porque a vontade soberana de Deus você não muda. É soberana. E a vontade permissiva, Deus permite que você vá. Você quer ir para a idolatria? Vai. Você quer ir para a prostituição? Vai. Você quer ir para o adultério? Vai. Só tem uma coisa, arque com as consequências. Porque Deus perdoa pecado, mas não apaga consequência. Você vai ter que pagar pela consequência. Você vai ter que pagar pela consequência. Davi era segundo o coração de Deus, mas ele teve que pagar pela consequência do que ele fez. É pecado de responsabilidade. A responsabilidade é sua. Não coloca na conta de Deus, porque a responsabilidade ela é sua. Sua. E aí não tem outro jeito. 70 anos naquele cativeiro. Era responsabilidade pessoal? Não. Daniel era idólatra? Não. Se santificou. Fugiu de tudo que era idolatria, de tudo que era profano. Ele fugiu de tudo isso. Daniel adorou ídolos? Não. Ele quase morreu por conta da idolatria. Quase morre. Porque ele não se curvou diante das imagens. Era um lugar tão idólatra que os reis faziam imagem deles mesmos. Eles eram os próprios deuses. E aí todo mundo tinha que se render. Daniel falou, eu não. Eu não. Nós somos uma igreja que nós andamos na contramão do mundo. E para você ver milagre, você tem que andar na contramão do mundo. A igreja gasta 3x e entra 1x. Mas para a honra e glória do Senhor, nós não passamos um mês com dívida. Um mês com dívida. As pessoas falam assim comigo, como pode, pastora? Eu falo, eu sei em quem eu tenho crido. Eu também sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. O meu problema não é se vai ter dinheiro. O meu problema é se as almas estão sendo salvas e resgatadas pelo Senhor. E entrou uma pessoa no meu gabinete. A Fernanda é multiuso.
ela é secretária, ela é intercessora, ela é tesoureira, ela cuida da administração. Eu falo para a Fernanda que Deus tem que dar um marido para ela que vai andar junto comigo também, porque senão eu vou andar igual o Saci. E aí a Fernanda vem com coisa cheia de conta. Quando a Fernanda entra no meu gabinete, eu falo: Jesus, há poder no teu sangue. E aí ela toda doce, meiguinha: pastorinha, tem umas contas para pagar. Jesus. E quando ela entrou lá, ela falou: pastor, eu não sei viver da forma que você vive. Ela está aqui. Eu não sei viver. Você vive na contramão. Eu não sei viver isso. Como é que eu não tenho? Você disse que vai ter. Eu não sei viver isso. Mas com o Senhor é assim. Eu falei: Fernanda, eu não sei como essas contas vão ser pagas, mas eu sei que elas vão ser pagas. E ela começou a chorar e falar: pastora, eu fico com pena por causa da sua saúde. Eu falei: querida, não se preocupe. Não se preocupe que o Senhor vai fazer. Eu estava no culto, colocando diante do Senhor, porque eu sou carne. A palavra diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E eu abandonei o altar e fui lá para minha sala e dobrei meu joelho no sofá e chorei. E eu tapava minha boca e gritava: Senhor, onde o Senhor está? Onde o Senhor está? E aí eu recebi um telefonema para uma pessoa que queria falar comigo. E essa pessoa chegou lá: pastora, tem uma notícia para te dar. Eu sei que isso vai alegrar o teu coração. Falei: Jesus. E eu falei: o que é, meu filho? Eu joguei na loto. Eu ganhei. E eu falei para Deus que se eu ganhasse, eu ia dar o meu dízimo para você. Deus falou comigo para dar o dízimo aqui. Falei: querido, eu não posso aceitar o seu dinheiro. Jesus. Ele: como? Mas Deus falou comigo. Eu falei: mas não falou comigo. Eu não posso aceitar o seu dinheiro. Eu não posso aceitar um dinheiro sujo. Eu não posso aceitar um dinheiro que vem de jogo. Essa pessoa nunca mais ela apareceu. Quando eu lembro, eu oro ao Senhor para que o Senhor traga ela de volta. Porque ela não entendeu, como Eva não entendeu. Ela não entendeu que o santo não pode misturar com o profano. E a minha alma estava dilacerada. Porque era tudo que eu precisava. E Satanás trouxe dentro da igreja, no meu gabinete, na minha mão. E eu falei: não. Só Deus sabe como eu falei aquele não. Só Deus sabe como eu falei aquele não. Mas eu falei: não. Passaram-se 2, 3 dias. Uma pessoa me liga e diz assim: pastor, eu estou depositando um dinheiro na conta da igreja. Falei: amém. Fernanda, vai ver. Fulano depositou o dinheiro na conta. Quando Fernanda abre, eu quero falar números, porque a gente tem que dar o testemunho na íntegra, né? Quando a Fernanda abre a conta, R$8.000. Falei: Jesus, tu és fiel. Tu és fiel, eu não preciso me contaminar, eu não preciso me vender. Eu não preciso pegar outro caminho, porque tu és aquele que sustenta, tu és o dono da obra, tu és o que cuida, tu és o que manda providência, tu és o que faz todas as coisas, tu és o que faz todas as coisas.
todas as coisas. Acho que nós vamos dar um break. Que horas tem? Tem 15 minutos. Vou dar um break. Antes disso a gente vai orar. Vamos colocar as nossas vidas. Tem muita coisa ainda para tarde, mas eu queria orar com você. O Senhor ministrava ao meu coração que há fortalezas de pessoas que querem casar, pessoas que estão com problema na vida sentimental, pessoas que estão com problema no casamento, pessoas que querem recomeçar. Eu quero te chamar aqui à frente. Márcio, coloca um louvor. Você fica de pé. Eu quero te chamar aqui à frente. Pastor, o meu casamento não anda. Eu preciso ser a esposa que a Bíblia diz. Eu preciso que o meu marido seja aquele homem que a Bíblia diz. Eu preciso casar. Eu quero casar. Eu quero reconstruir, restaurar a minha vida. Vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Cadê você? Venha, querida. Pode vir. Você que quer reconstruir a tua história, a tua vida, vem aqui à frente. Oh, Espírito Santo de Deus. Cadê a diaconisa Rosana? Pastor Altair, missionária Fernanda, os outros dão cobertura. Eu acho que tem uma maldição na minha vida, porque casamento nenhum dá certo, a vida sentimental sempre bagunçada. Nós vamos orar por você. Nós vamos interceder pela tua vida, porque você vai viver a abundância do Senhor. As resistências contra a tua vida vão cair por terra no nome de Jesus. Todas as forças malignas contra a tua vida sentimental vão cair por terra na autoridade do nome de Jesus, porque nós estamos falando de abundância, nós estamos falando do novo do Senhor, nós estamos falando que Deus vai mudar o diagnóstico da tua história, que Deus vai mudar a sentença que está sobre tua vida. Tem pessoas aqui que estão debaixo de sentença porque foram lançadas palavras, tem pessoas que estão debaixo de sentença porque foram lançadas pragas, maldições, mas essas pragas e maldições, eu estou ficando toda arrepiada. Há coisas fortes no plano espiritual acontecendo aqui. E as portas abertas, as janelas abertas, as prisões vão cair por terra no nome de Jesus. No nome de Jesus. Pai, eu quero na autoridade do teu nome, Senhor, pedindo que o Senhor mande o teu exército nessa hora. O Senhor mandou Miguel para guerrear, Senhor, por Daniel, porque principado guerreia com principado, e há uma guerra espiritual de principados aqui, Senhor. Que toda essa guerra e as barreiras caiam por terra na autoridade do nome de Jesus, porque as que não são casadas vão casar, Senhor, no nome de Jesus. Os que esperam casamento, Senhor, o Senhor disse que não é bom que o homem vivesse só. O Senhor disse que o Senhor tem um plano para cada um, Senhor. Oh Deus, o diabo tem dito que aqueles que são casados não vão viver uma vida abundante, mas eu quero declarar abundância nos casamentos, santidade nos casamentos, compromisso nos casamentos, Senhor, em nome de Jesus. Restauração nos casamentos, Senhor, em nome de Jesus. Pai, quebra as correntes, joga por terra as barreiras, Senhor. Oh Deus amado, palavras liberadas, Senhor. Muitas pessoas que estão aqui receberam palavras, estão aqui com mágoa no coração,
geração foram rejeitadas, mas eu declaro que toda rejeição, eu declaro que tudo aquilo que foi liberado e lançado vai cair por terra, na autoridade do nome de Jesus, do nome de Jesus. Que perca a força toda maldição, que perca a força toda palavra contrária, que perca a força toda legalidade. Nós cancelamos, nós bloqueamos, nós neutralizamos, porque foi dado autoridade à igreja para pisar na cabeça da serpente e do escorpião. Todo leito rachado e achou requeminaço. Precisa ter Enemeresto que anaraçou. Repetição de vidas sentimentais frustradas, nós repreendemos agora na autoridade do nome de Jesus. Satanás, pega a tua bagagem agora e libera as vidas sentimentais aprisionadas no nome de Jesus. No nome de Jesus, receba o novo de Deus, 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 receba o novo de Deus. Oh, tequei oshui cantará e amande quebina. Receba o novo de Deus, receba o novo de Deus.